Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área. E nesse vídeo vamos listar as finais entre dois clubes que se repetiram em 3 diferentes campeonatos, como por exemplo, 2 clubes que já se enfrentaram em final de Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então antes de mais nada, deixe o seu like para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto. E só lembrando que finais de estaduais e de torneios amistosos de pré-temporada ficarão de fora do levantamento. Cruzeiro e River Plate já se enfrentaram muitas vezes em competições da Conmebol, e se tratando de finais, o Cabuloso tem 100% de aproveitamento para cima dos milionários. O primeiro embate valendo o título aconteceu em 1976 na Copa Libertadores, e com cada clube vencendo um jogo como mandante, o terceiro jogo desempate acabou forçado em campo neutro, e com Santiago no Chile sendo o local, o Cruzeiro foi pela primeira vez campeão da América ao vencer por 3-2. Em 1991, novamente os clubes se encontraram em finais, sendo ela a da Supercopa Libertadores, e no primeiro jogo em Buenos Aires, o River venceu por 2-0, abrindo uma boa vantagem, mas na volta em Belo Horizonte, o Cruzeiro protagonizou uma enorme virada e foi campeão ao vencer por 3-0. Em 1997, o Cruzeiro venceu a Libertadores, enquanto que o River foi campeão da Supercopa, e desta forma os clubes duelaram nas finais da Recopa Sul-Americana, disputada com mais de um ano de atraso, já que ao invés de 1998, a Recopa só foi jogada em 99, o Cruzeiro foi campeão ao vencer os 2 jogos, com o agregado ficando 5-0. Detalhe que esses jogos também foram válidos pela primeira fase da Copa Mercosul de 1999. No confronto entre São Paulo e Atlético Mineiro em finais, a vantagem está 2-1 a favor do tricolor do Morumbi. O primeiro embate aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1977, e com a final sendo disputada em jogo único no Mineirão, isso porque o Atlético havia feito melhor campanha, o resultado terminou 0-0, com o São Paulo sendo campeão nos pênaltis e com o Atlético sendo vice de maneira invicta. Em 1978, aconteceu a Copa dos Campeões do Brasil, um torneio que reuniu todos os campeões do Brasileirão entre 1971 a 77, mas teve alguns clubes desistindo, sobrando apenas Atlético, São Paulo e Vasco. O Galo despachou nas semifinais o Vasco, enquanto que o São Paulo já estava garantido na final. E com o Mineirão recebendo a final única, o Galo deu troco por 77 e foi campeão nos pênaltis após o 0-0 no tempo normal. E em 1996 aconteceu a única edição da Copa Master da Conmebol, competição que reuniu todos os vencedores da Copa Conmebol entre 92 a 95. Nas semifinais, o São Paulo despachou o Botafogo, enquanto que o Atlético despachou o Rosário Central. Na decisão, o São Paulo com facilidade conquistou o título ao derrotar o Atlético Mineiro por 3-0. No embate entre Santos e Flamengo, o placar de taças está favorável ao Peixe, que em 3 finais levou a melhor sobre o rubro-negro em 2. A primeira vez que os clubes se enfrentaram foi em 1964 na Taça Brasil, e com o Santos sendo disparado o melhor time do Brasil naquela década, não deu para o Flamengo, que logo no primeiro jogo em São Paulo foi goleado por 4-1, com direito a 3 gols de Pelé. Em 1983, os clubes se encontraram nas finais do Campeonato Brasileiro, e no primeiro jogo o Santos venceu por 2-1, mas na partida de volta no Maracanã, que teve o público recorde de 155 mil pessoas nas arquibancadas, o Flamengo fez valer o mando de campo e reverteu a desvantagem ao ganhar por 3-0 e ficar com a taça. E a última vez que os clubes se enfrentaram em uma decisão foi em 1997 nas finais do torneio Rio-São Paulo, com o Santos vencendo o primeiro jogo no Morumbi por 2-1 e arrancando o empate de 2-2 na volta no Maracanã lotado e impondo mais um vice ao Flamengo. São Paulo e Cruzeiro já fizeram muitos jogos decisivos em competições de mata-mata, e quando o assunto é finais, a vantagem está favorável ao time mineiro, que venceu 2 e perdeu 1. Campeão da Libertadores de 92, o São Paulo em 93 enfrentou nas finais da Recopa Sul-Americana o Cruzeiro, campeão da Supercopa Libertadores de 92, e com os 2 jogos terminando 0-0, o tricolor foi campeão em pleno Mineirão após disputa de pênaltis. Em 1995 aconteceu a segunda edição da Copa Ouro Conmebol, que reuniu o São Paulo, campeão da Copa Conmebol, Cruzeiro, campeão da Copa Master da Supercopa, Vélez Sarsfield, campeão da Libertadores de 94 e Independiente, campeão da Supercopa Libertadores de 94. E com a desistência dos argentinos, que não tinham espaço no calendário para disputarem a Copa, Cruzeiro e São Paulo automaticamente fizeram a final. Cada clube venceu um jogo como visitante por 1-0, e nos pênaltis o Cruzeiro acabou ficando com o título. E a última decisão entre os clubes aconteceu na Copa do Brasil de 2000, com o primeiro jogo no Morumbi terminando 0-0 e com o segundo no Mineirão terminando 2-1 pro Cruzeiro. Mas por pouco, o São Paulo não ficou com o título, já que o empate de 1-1 era benéfico ao tricolor pelo critério do gol marcado fora de casa. Mas nos minutos finais, o Cruzeiro marcou o gol do título com o atacante Giovani.
Vasco e Palmeiras são clubes que possuem certa amizade, principalmente entre seus torcedores, e quando o assunto é finais, é o Vasco quem leva vantagem, pois venceu 2 e perdeu 1. O primeiro embate foi no Campeonato Brasileiro de 1997, e com os 2 jogos das finais terminando empatados em 0-0, o Vasco foi campeão devido a ter feito melhor campanha que o Palmeiras durante a fase classificatória. Em 2000, no primeiro semestre, os clubes duelaram pelas finais do torneio Rio-São Paulo, e o Palmeiras foi campeão com extrema facilidade, vencendo o primeiro jogo no Maracanã por 2-1 e no segundo no Morumbi goleando por 4-0. E ainda no ano 2000, dessa vez nas finais da Copa Mercosul, Vasco e Palmeiras protagonizaram duelos memoráveis, com cada clube vencendo seu jogo como mandante. E no terceiro desempate, o Vasco protagonizou a maior virada de sua história em finais e conquistou o título ao reverter uma desvantagem de 3-0 construída pelo Palmeiras ainda no primeiro tempo. São Paulo e Corinthians fazem o denominado Clássico Majestoso, que foi disputado pela primeira vez no ano de 1930, e nas 3 vezes que se encontraram em finais, o Corinthians foi campeão, com o tricolor amargando a freguesia. A primeira final foi a do Campeonato Brasileiro de 1990, e mesmo os 2 jogos sendo realizados no Morumbi, o Corinthians venceu ambos e ficou com a taça. Em 2002, o torneio Rio-São Paulo foi disputado pela última vez, e com novamente o estádio do Morumbi recebendo os 2 jogos das finais, o Corinthians foi campeão ao vencer o primeiro por 3-2 e arrancaram o empate no segundo por 1-1. E a última decisão entre os clubes, desconsiderando o Campeonato Paulista, foi a da Recopa Sul-Americana de 2013, e nela o Corinthians venceu os 2 jogos, o primeiro no Morumbi por 2-1 e o segundo no Pacaembu por 2-0. Nos últimos anos, Flamengo e Atlético Paranaense criaram uma rivalidade interestadual bastante acirrada, com seguidos embates pela Copa do Brasil. E nas 3 finais que as equipes se enfrentaram até hoje, o Flamengo tem 100% de aproveitamento. Em 2013, na decisão da Copa do Brasil, o Atlético estava melhor posicionado no Campeonato Brasileiro, mas não superando a boa fase de Elias e Hernani Brocador, amargou o vice-campeonato em sua primeira final de Copa do Brasil disputada. Em 2020, no retorno da Supercopa do Brasil, o Atlético, na época comandado por Dorival Júnior, não foi páreo para o Flamengo de Jorge Jesus e amargou mais um vice com a derrota de 3-0. E em 2022, os clubes decidiram a Copa Libertadores, com o Flamengo ironicamente comandado por Dorival Júnior, vencendo por 1-0 e sendo campeão sobre os comandados de Luiz Felipe Scolari. Palmeiras e Flamengo na atualidade fazem a maior rivalidade interestadual do país, com os clubes de algum tempo se revezando na conquista dos principais campeonatos em disputa. E só para se ter uma ideia, das últimas 5 edições da Libertadores, 4 delas foram vencidas pelos clubes. Quando o assunto é finais, os clubes já se enfrentaram em 4 decisões, e o placar está empatado, com cada clube tendo vencido 2 títulos. O primeiro embate foi em 1999 na decisão da Copa Mercosul, e em 2 jogos para lá de movimentados, o Flamengo foi campeão em pleno Palestra Itália com 7-6 no agregado. Passados mais de 20 anos, os clubes duelaram na final da Supercopa do Brasil de 2021, e com 2-2 no tempo normal, o campeão foi conhecido nas penalidades, com o Flamengo sendo mais efetivo. Ainda em 2021, mas na Copa Libertadores, o Palmeiras, melhor preparado para a decisão, conquistou o tricampeonato da América ao vencer o Flamengo por 2-1 em jogo que se estendeu até a prorrogação. E o último embate em finais foi na Supercopa do Brasil de 2023, e em mais um jogaço para lá de movimentado deu Palmeiras, que ficou com a taça ao vencer por 4-3. Flamengo e São Paulo já se enfrentaram não só em 3, mas em 4 diferentes decisões de campeonatos oficiais. E assim como no embate contra o Palmeiras, o Flamengo venceu 2 finais e acabou perdendo outras 2. O primeiro encontro aconteceu em 1993 nas finais da Supercopa Libertadores, e com os 2 jogos terminando empatados em 2-2, o São Paulo foi campeão na disputa de pênaltis. Em 1996, na terceira e última edição da Copa Ouro, os participantes foram Grêmio, campeão da Libertadores, Rosário Central, campeão da Copa Conmebol, São Paulo, campeão da Copa Master da Conmebol, e o Flamengo, que herdou a vaga do campeão da Supercopa, o Independiente, que abriu mão da disputa. Depois de eliminar o Rosário, o Flamengo enfrentou o São Paulo, que havia despachado o Grêmio, e o resultado na final foi 3-1 para o rubro-negro, com 3 gols do atacante Sávio. Em 2001, na segunda edição da Copa dos Campeões Regionais, os clubes fizeram 2 jogaços repletos de gols, e o Flamengo ficou com o título e com a vaga na Libertadores, ao vencer por 7-6 no agregado. E a final mais recente foi a da Copa do Brasil de 2023, com o São Paulo enfim conquistando a cobiçada Copa, único título que faltava em sua galeria, com 2-1 no agregado.
A LDU é tida como a maior pedra no sapato do Fluminense a nível continental. Isso porque o clube equatoriano já estragou os planos do tricolor em 2 ocasiões nos anos 2000, uma delas de forma traumática. Os clubes são os únicos na atualidade que já se enfrentaram nas finais das 3 competições que a Conmebol organiza, ou seja, a Libertadores, a Sul-Americana e a Recopa, e a vantagem está com a LDU. Em 2008, na Copa Libertadores, o placar agregado das finais ficou 5-5, e na decisão por pênaltis, no Maracanã lotado, deu LDU, que foi mais efetiva ao converter 3 cobranças contra 1. No ano seguinte, por obra do destino, foi a vez dos clubes se reencontrarem nas finais da Copa Sul-Americana, e logo na partida de ida na altitude de Quito, a LDU venceu por 5-1, e os 3-0 do Fluminense no jogo da volta não foi o suficiente para reverter tamanha desvantagem. E em 2024 foi a vez dos clubes medirem forças nas finais da Recopa Sul-Americana, e na partida de ida a LDU venceu por 1-0, mas na volta o Fluminense enfim pôde derrotar os equatorianos em uma final e foi campeão da Recopa ao vencer por 2-0. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixa também a sua opinião nos comentários.